Lembram quando lançaram o MCP e a gente entrou numas noias de que a gente não ia mais precisar implementar REST ou qualquer API request? Agora as IAs iam se comunicar uma com as outras todas através de MCP. Pois é, esse futuro não veio, ou talvez ele demorou, assim como o QR Code demorou. Vocês lembram disso? O QR Code não era famoso, cara. Quando lançaram, demorou muitos anos pra gente de fato começar a utilizar. Então precisou de várias iterações na tecnologia. E a Anthropic, semana passada, ela divulgou uma mudança bem forte no MCP. Então agora, para quem tem interesse sobre Model Context Protocol, a Anthropic está matando o handshake do MCP, obviamente. Então, basicamente, o teu servidor remoto, ele é só um post que roda em qualquer máquina. Uma das coisas mais complicadas que tinha de implementar um MCP e hospedar ele é que os MCPs, eles eram stateful. Stateful é quando uma aplicação ela armazena dados de contexto entre requests. Então, tu tem múltiplos usuários fazendo requests e essa tua aplicação ela pode segurar em alguns estados, né? Por isso que a gente fala que é stateful. No caso, a mudança principal do MCP vem nisso. Agora, então, a especificação do protocolo ele passa a ser no seu core stateless, o que facilita para a gente fazer deploy e escalar em servidores remotos. Eu nem sei se a Anthropic está utilizando isso, mas recentemente no Cloud Desktop App eles divulgaram que agora tu consegue rodar aquelas tarefas do teu coworking cowork, né, que eles chamam, na nuvem. Então, o que eu quero te mostrar nesse vídeo, eu quero falar um pouco dessa mudança e eu quero implementar o MCP com vocês. Eu vou estar fazendo isso na minha VPS lá da Hostinger, que está apoiando esse vídeo. É onde eu hospedo a maioria dos meus projetos e onde eu também faço vários experimentos como esse aqui, de testar uma nova tecnologia. Porque eu não sei tu, mas eu acredito que essa é a forma mais fácil que tem de tu aprender algo novo. Então, alguns dados atualizados aqui. MCP superou 400 milhões de downloads mensal aqui do SDK, 4 vezes mais este ano. E hoje, enfim, já é um padrão aí da indústria, né? O MCP, então, está movendo de uma especificação de protocolo bidirecional stateful para uma especificação mais simples de request response. O que significa é que os servidores de MCP agora podem ser deployados serverless e também numa infraestrutura de edge. Isso simplifica a experiência de construir um MCP server para o cloud e escalar o uso dele, né, e a adoção. Então, como eu falei para vocês, o problema do QR Code, se vocês não lembram lá do início de qualquer nova tecnologia, protocolo, é a velocidade que tu consegue fazer com que as pessoas adotem essa nova tecnologia. Então, eu vejo com muito bons olhos essa mudança. O cloud agora tem 950 MCP servers e MCP apps fazem com que o servidor consiga renderizar interfaces interativas, né? Inclusive, eu tô a fim de lançar um MCP app do Persua para o cloud, porque os usuários daí vão conseguir, por exemplo, manipular suas sessões, buscar informações através desse MCP. Então, basicamente, a gente tem um novo método aqui sendo chamado Server Discover. Tem uma leitura bem importante aqui. O servidor, ele é obrigado a implementar, tá? Então, o cliente só chama quando for necessário e ele vai servir aqui para anunciar, por exemplo, a versão, as capabilities, né, do que ele suporta, a identidade e por aí vai. Se tu não chamar ou mandar direto uma tool com versão errada, por exemplo, o servidor ele vai te retornar com um erro de versão. Agora, por que isso importa para quem paga um servidor, cara? Acho que essa frase diz muito aqui, né? Remote MCP server effectively become standard HTTP endpoints, which scale cleanly with enterprise workloads. Então, basicamente, tu não tem mais aquelas sessões no teu protocolo de MCP e nem o protocolo specify durable object. Então, lembra assim, quando tu estava seguindo a especificação do protocolo, tu tinha que ter uma camada de sessão. Essa camada de sessão, ela exigia de ti, sei lá, um Redis da vida, um sticky session, um session store, e tudo isso é gasto, né? Tudo isso até te impede, muitas vezes, de rodar num edge. Então, deixa eu te mostrar o quão fácil é tu fazer um deploy agora de um MCP. Caso tu tenha já tentado fazer isso antes, tu sabe que tinha algumas dores. Como eu falei, para fazer isso eu vou utilizar a Hostinger, que é parceira aqui do canal, e lá eu tenho um plano de KVM2, que é o plano mais popular deles, e junto da infraestrutura que tu precisa para construir o teu projeto, tu vai contar com proteção contra DDoS, firewall alimentado por IA, snapshots em tempo real e também backup semanal automático, tá? Caso tu precise fazer aquele grande rollback. Se tu tem o teu projeto rodando aí no Docker, tu consegue com toda a facilidade do mundo fazer o deploy dele numa VPS da Hosting. Inclusive, eles têm Docker Manager
gratuito incluso. Então, só escolher o melhor plano para ti de VPS na HostGator e implantar o teu aplicativo Docker. Confere um link que tá aqui na descrição para obter desconto. Tu consegue com o meu cupom LUCASMONTANO 10% de desconto extra do que já tem lá no site. Agora vamos entrar aqui numa parte mais técnica desse vídeo, que é sobre os headers, porque a gente precisa entender primeiro como que a gente vai fazer para rodar isso aí no nosso Nginx. Então agora todo post ali, ele é obrigado a dizer uma única coisa no header. Qual método ele é e qual recurso ele quer. Então pensa no que o teu proxy conseguia fazer antes, tá? Basicamente chegava um post nele, esse post vai chegar lá no /mcp e ele pediu uma única coisa, né? Me lista as tools, que é basicamente o que a gente espera que o MCP devolva para um agente, né? Quais são as ferramentas que ele tá expondo. E isso aqui, cara, podia segurar a tua conexão, sei lá, 40 segundos. Na verdade, o me lista tools deveria levar milissegundos, ele não deveria nem levar segundos. Só que o Nginx não tinha como fazer isso sem abrir o body, porque tu não sabia se alguém tava pedindo pra listar as tools ou então pedindo pra rodar uma tool. Que aí sim, rodar uma tool tu pode fazer até chamadas externas, né? Por exemplo, eu já criei um MCP onde tu consegue autenticar por OAuth no Google. Então, dentro do Persua, agora a gente aceita o usuário fazer anexação de documentos vindo do Google Drive. E para fazer isso, eu usei o MCP para integrar com a gente que faz essa parte de requisição, de autenticação, né? Então, toda vez que eu batia no Nginx, basicamente a gente não sabia se a gente estava pedindo para listar as ferramentas ou para de fato rodar uma tool. E isso tem um impacto forte, porque as regras que tu tem de, por exemplo, API Rate Limit, ela tinha que ser única. Digamos que tu quer permitir que o cliente possa bater no teu MCP e perguntar quantas são as tools, quais são as tools que o teu MCP suporta, tu quer que ele possa fazer isso a cada 3 segundos. Mas tu não quer que ele chame, por exemplo, uma tool de autenticação a cada 3 segundos. Tu quer ter um timeout e um rate limit diferente. Porque ninguém vai fazer autenticação a cada 3 segundos se não estiver tentando hackear uma conta, por exemplo. Então, antigamente isso não era possível. Agora, isso tá tudo no header, entendeu? Então, basicamente, tu tem um MCP request header e tu consegue passar para ele o método e qual recurso que tu quer. Essa é uma outra tecnicidade que muda bastante a forma que tu vai implementar os teus MCPs agora. Tem uma outra frase aqui lá no changelog da Anthropic que é importante a gente ler juntos, tá? Eles dizem aqui, servers that need cross-call state use explicit e server minted handles passed as ordinary to arguments. Traduzindo aqui para o nosso português do dia a dia, imagina que tu chega no bar ou no restaurante, o garçom vai vir e vai te entregar uma comanda com um número. Eu sei porque eu já trabalhei de garçom, sabia disso? Enfim, tu pega aquela comanda e tu sai com ela. Com aquela comanda, qualquer garçom do bar consegue vir te atender. Porque o teu state, o teu estado, ele tá na tua mão, ele tá no número da tua comanda. Ele não tá na memória do garçom dizendo assim, não, aquele gurizão lá de camisa preta, ele, deixa eu ver aqui nos meus pedidos, é o número 3. Não, a comanda tá comigo com o número 3, então qualquer garçom pode vir e marcar na minha comanda o que eu estou consumindo. Então o estado agora, ele tá na mão do cliente, ele não tá mais com o garçom, que no caso seria o teu MCP. Então era isso que a seção do MCP Stateful impedia. Antes, só o garçom que te atendeu primeiro sabia quem tu era. Agora imagina que tu tem um MCP hospedado num serverless ou numa edge function e tu pode chamar ele diversas vezes, ele não tá te amarrando ou fazendo um handshake para manter uma conexão contigo. Toda vez que tu chama ele, tu passa a tua comanda e ele sabe quem tu é, então ele não precisa manter uma sessão no MCP sobre ti. Então, agora o servidor, ele vai fazer um cunhamento dessa tua comanda, ele vai fazer mintagem do teu número, ele vai te entregar. E ele vai voltar isso como um argumento normal na próxima chamada que ele fizer, entendeu? Então, o estado da tua sessão, ela sai da parte de transporte do protocolo e ela vira só mais um dado. E aí, claro, a gente tem aqui uma mudança de segurança, né? Porque agora a comanda passa pela mão do cliente. Se ela for um número simples, o cliente troca o número ou compra na conta de outro cliente. Então, por isso que agora a gente precisa assinar a nota, ou a comanda, não sei como é que tu chama. Então, claro, eu não preciso te ensinar isso, porque isso já tá lá no protocolo, é para isso que um protocolo serve. Então, se tu abrir o site modelcontextprotocol.io e pesquisar por esse trecho aqui de multi-round trip requests, lá tu vai ter a seção de server requirements, e nela, basicamente, vai te explicar tudo como funciona. Então,
Servers must treat request state as an attacker-controlled input. Server must protect its integrity. E aqui eles estão falando de HMAC ou então, enfim, é as formas que eles vão manter o teu número, a tua comanda segura. Tem três coisas importantes, né, que é quem é o dono, o prazo de validade e para que ela foi emitida. Então, quem é o dono vai garantir que uma comanda de uma pessoa não vá parar na mão da outra. O prazo de validade vai permitir que uma comanda de ontem não abra uma conta de hoje. E para quem ela foi emitida é importante porque sem ele a comanda que por exemplo, se tu tá fazendo um e-commerce e tu tem um MCP, imagina que tu faz uma chamada, tu emite essa comanda aqui que vai controlar a sessão agora, ou melhor, o teu estado da aplicação. Se tu emitir uma comanda para fazer um checkout, por exemplo, tu não pode usar ela para adicionar um item no teu carrinho. Então, se tu não colocar para que ela foi emitida, tu pode estar gerando duas assinaturas iguais para dois propósitos diferentes. Na documentação, eles chamam isso de identificar a requisição que está originando, né, aquele pedido. Agora, se não tem handshake, a gente não tem essa conexão, tu pode agora estar se questionando, né? Como é que o servidor pergunta algo para o usuário sem ele estar segurando essa conexão? Isso deveria exigir um stream aberto. Talvez tenha passado despercebido para ti quando eu falei dessa parte, né, do round trip requests. Então lê o diagrama comigo. O cliente, ele chama o servidor, ele passa o ID e os parâmetros de requisição. O servidor ele vai precisar mais informações sobre requests, ele pede essas informações adicionais. O cliente, ele busca essas informações e manda os parâmetros novamente. Quando o servidor tem informações suficientes, ele volta com o resultado para aquele ID. Então ele não segura mais a conexão, mas ele pode sim te responder: eu preciso de mais informação, tu não me mandou tudo o que eu preciso. Então no momento que ele faz esses requests, são requests diferentes, entendeu? Esse request morreu, ele não ficou sendo segurado. O ID dele é 1, o ID do segundo é 2. Novamente, a gente tá falando aqui de um simples post stateless. E se falhar, cara? Se falhar, tu manda de novo. Só faz o retry. E lembra que ali no início do vídeo eu falei sobre a Anthropic, né? Falando dos 400 milhões de downloads do seu SDK. Cara, tu pode usar o MCP TypeScript SDK, por exemplo, mas agora que é só um post, um request, um response, pode fazer manualmente num único arquivo. Ficou ainda mais fácil tu criar um MCP. Então tu não precisa esperar, por exemplo, uma nova versão do SDK, que quando eu tava escrevendo aqui o roteiro desse vídeo ainda não tinha saído. Tu não precisa esperar caso não tenha saído para implementar esse teu MCP stateless. Tu pode fazer na mão, aí vai ser um único arquivo. Tem outras formas de começar, por exemplo, lá no próprio GitHub da Hostinger, tu tem o Remote MCP Server, que eles mostram lá como criar um SEO checker para rodar remotamente no teu site e saber se o teu SEO tá bom. Tu também pode usar, por exemplo, o Meta MCP, tu instala ele com um clique lá na Hostinger e dentro dele tu tem diversos MCPs. Então ele é basicamente o MCP Server Proxy. E se tu quiser fazer tu mesmo, tem 6 coisas que mudaram basicamente. A primeira delas é que o handshake acabou. Por quê? Porque tu não precisa mais manter uma conexão, toda request agora descreve o que ela tem por si só. O server discover passou a ser obrigatório no lado do servidor, mas ele é opcional do lado do cliente. Tu tem 2 headers novos agora, e isso deixa tanto o teu Nginx, se tu estiver utilizando, o teu gateway, o teu rate limiter, deixam eles trabalhar sem precisar abrir o body. Então, para tools diferentes, tu pode ter configurações diferentes. Ao invés de tu ter um estado sendo mantido pelo servidor, agora tu tem comandas na mão do teu cliente, então cada request virou um request único. Tu tem ainda interatividade com o servidor e o seu cliente, porque o servidor pode retornar pedindo mais informação. E se algo falhar, um retry teu vai cair em qualquer nova instância da tua add function. Além disso, tem um detalhe importante: como tu não precisa mais manter uma sessão, tu pode manter se tu quiser, né? Então tu pode ter um Redis rodando, ou um session stick, tu pode ter tudo isso, mas tu não é obrigado agora pela especificação do protocolo. Então isso garante que tu pode simplesmente implementar um round robin burro lá na VPS, tu não precisa ter mais nada, tá ligado? E esse era o objetivo desde o começo dessa modificação da Anthropic. E eu acho que o que eu quero que tu leve desse vídeo aqui, eu sei que muitos de vocês não acreditam em MCP, né? Assim como eu também fui descrente do QR Code, hoje eu ando pelas ruas vendo QR Code em tudo e todo mundo utilizando, até mesmo quando alguém transmite algo, né, como, sei lá, o Cazé TV transmitido da Copa, ele botava lá o QR Code na tela, e eu acho louco, tá ligado? Porque a gente falava, essa ideia nunca vai funcionar. Então o MCP
que foi aquele protocolo que nasceu parecendo uma IDE de tão complexa, mantendo uma conexão viva entre cliente e servidor, tendo que ter todo o estado no transporte, uma máquina cuidando de um cliente. Tudo isso agora, essa complexidade vai embora. Agora ele fica atrás de um load balancer, bota um round robin burro lá na tua VPS e tu tem o agente então servindo as chamadas para as ferramentas que o cliente precisa. E essa é uma mesma correção que a web faz há 20 anos atrás. Então é incrível como a gente continua, quando a gente lança um novo protocolo, uma nova tecnologia, a gente continua cometendo os mesmos erros. Mas me conta nos comentários, cara, tu já criou um MCP? Tu quer mais esses vídeos um pouco mais técnicos aqui do canal? Ou eu posso voltar a falar do hype da IA? E para empreendedorismo, bota no YouTube aí, Lucas Montano, ou melhor, Tech Founder Lucas Montano, que eu tô postando uns vídeos lá sobre essa jornada de empreender de novo no digital. Beleza? Um forte abraço, não esquece de se hidratar e eu te vejo no próximo vídeo.